Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno e é com imenso prazer que eu peço então licença para entrar na sua casa. Nosso programa Gente da Gente traz mais um personagem, o personagem de hoje, um personagem que tem uma história muito forte, mas tenho certeza que você já está querendo aí saber quem ele é. Então, vamos revelar agora quem é o nosso personagem de hoje. Eu estava lá no meio de toda aquela multidão. Eu sempre gostei de trabalhar com finanças, dinheiro, mercado. Mas um dia ele me chamou. Jesus me chamou para trabalhar, para estar com ele, para caminhar com ele. Eu fiquei muito lisonjeado, muito honrado. Mas eu tentava entender como ele via o dinheiro. Certo dia, uma mulher quebrou um perfume caríssimo que poderia ajudar várias pessoas pobres só para lavar os pés dele, e eu questionei. Mas ele disse que era necessário. Passou mais um tempo, me ofereceram algumas moedas de prata para eu dizer onde ele estava e apontar quem era Jesus. E eu fiz. Eu traí Jesus com um beijo. Eu me perdi por conta de algumas moedas de prata. Prazer, eu sou Judas Iscariote. Bom, nosso personagem já revelado, Judas Iscariotes, é um homem, né, que teve tudo, mas tudo para dar certo ao lado do Mestre Jesus, mas não aproveitou. Não aproveitou o tempo, não aproveitou a oportunidade, não aproveitou os momentos em que ele esteve ao lado do Mestre Jesus, mas foi um mau e um péssimo exemplo. Um homem que não chamava Jesus de mestre, mas de rabino. Um homem que por aí a gente já podia observar a postura, a conduta dele. Era um homem que realmente não honrava o Jesus que ele seguia, que aliás, se é que o seguia, porque os seguidores são obedientes. Aquele que anda no caminho de Jesus deve andar como Jesus andou. E Judas Iscariotes andou foi na contramão de tudo aquilo que ele já havia aprendido. Infelizmente, existem pessoas ainda nos dias de hoje que estão andando na contramão de tudo aquilo que têm aprendido dentro da igreja, através dos seus pastores. O pastor está ali ensinando, pregando o evangelho, falando, né, daquilo que realmente precisamos para a nossa vida, porque o nosso Deus sabe a nossa medida, a nossa estrutura de fé. Nosso Deus nos conhece por dentro e também por fora. E também já conhecia a Judas. É fato que ele já conhecia que Judas Iscariotes seria o que viera a traí-lo, né, mais à frente, como de fato o traiu. Todos nós conhecemos a história por 30 moedas de prata. Ou seja, o valor de um escravo, se pode se dizer assim, né? Mas que nada valeu a pena. Final de tudo, foi uma vida trágica. Um homem que acabou tirando a sua própria vida, se enforcou, ou seja, caiu num campo onde ninguém podia chegar perto, ninguém podia tocá-lo, ninguém pôde fazer nada. Só se sentia o cheiro daquilo que aquele homem exalava em seu próprio corpo. Mas por que, pastora, a senhora está falando já, né, numa parte final? É o que diz lá em Atos 1,18, salvo engano, 1,18. Depois eu posso abrir aqui. Aliás, vou fazer isso agora. Atos 1,18, né? Tá ardendo o coração? Então vamos compartilhar aqui. Atos 1,18. E aí eu faço você entender o seguinte: será que Deus, ele não queria ali a oportunidade, né? Não estava criando oportunidade para que Judas se arrependesse? Sim. Com certeza criou várias oportunidades para que Judas Iscariotes se arrependesse. É Atos 1,18 sim, olha o que diz. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio
e todas as suas entranhas se derramaram. Esse foi o final de Judas Iscariotes. Um homem que tinha tudo, poderia fazer de tudo ao lado do mestre, porque o Senhor já havia também o escolhido. Claro que, era sempre, se pararmos para observar, em todos os evangelhos, Judas, ele sempre era relacionado ali na listinha dos 12 apóstolos, ele sempre era o último, mas que podia ser o primeiro, porque a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros. Poderia realmente ter sido o primeiro. Primeiro homem ali a dar um baita exemplo, mas não conseguiu. Ele foi o primeiro a dar um exemplo completamente tenebroso, terrível, negativo, que foi um exemplo de traição. Traição nunca valeu a pena, querido. Traição em ambiente nenhum, seja ele, familiar, entre família, irmãos, parentes, seja entre o casal, a traição marital ali entre a esposa, o marido, cônjuges, nunca valeu a pena. Não pode, é algo que a Bíblia condena, traição, não pode, você não pode se prestar a isso. Pastora, mas Deus perdoa. Sim, perdoa. Como também poderia ter perdoado o Judas Iscariotes se houvesse arrependimento, mas não houve. Sabemos que não houve arrependimento. Sabemos que ali estava plantado ali um orgulho no coração de Judas. Tanto era um orgulho que ele teve várias oportunidades e não aproveitou nenhuma delas. Ainda nos dias de hoje, quando a pessoa lá tropeça, peca, erra, o Senhor não está aqui para condenar, não. Ele está aqui como advogado, ele é o nosso justo, advogado, ele é socorro bem presente. Se você o invocar na hora da angústia, certamente você vai ter ali um respaldo, vai ter ali, o amparo de Deus, a mão poderosa de Deus, ela vai agir em seu favor. Como diz lá, quem deu crédito à minha pregação, a este se manifestará o braço forte do Senhor, o braço poderoso, forte do Senhor. Poderia ter golpeado ali todos os adversários, todos os inimigos, as fraquezas, as dificuldades que Judas enfrentava. Querido, Judas era um tesoureiro do mestre. Aquele homem, ele era um escriba que ele estava ali, ele tinha outras funções, ele tinha realmente, uma outra missão. Ele poderia ter desempenhado o seu papel, o seu cargo, o seu ofício, a obra de Jesus na vida dele, de uma forma simplória, simples, linda, muito linda. Mas não, ele preferiu o pecado. E todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E pior do que tudo isso, a Bíblia diz que ele mesmo tira a sua própria vida. Os suicidas não vão herdar o reino dos céus. Judas, ele se suicidou, ficou lá preso aquele galho quebrou, caiu naquele campo e ali ficou. Ninguém podia tocar porque era um tempo de festa. E na festa, naquele tempo em que haviam aquelas festas, ninguém podia se aproximar, chegar perto daquele corpo morto, Não era propício. Ou seja, ele viveu ali um tempo que ele procurou, um momento que ele buscou para a vida dele. Nós temos muito mais para falarmos aqui, mas eu quero, antes do break, deixar aqui o meu endereço para a gente então voltar no segundo bloco, falando mais sobre Judas Iscariotes. Eu estou ali na Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912, bem no centro de Mesquita. Você é meu convidado, tá? Está lá sempre conosco lá, E receber um pouco mais dessa orientação da parte do nosso Deus. Nós vamos a um intervalo, a um break, daqui a pouquinho estamos de volta. Voltamos então com a nossa programação. Gente está trazendo um personagem hoje da Bíblia Sagrada que é Judas Iscariotes.
E eu falei bastante coisa no primeiro bloco e comecei a trazer, né, a instrução de que ele teve grandes oportunidades, ele teve um tempo, né, grande, né, de proveito, aprendeu muita coisa, esteve ao lado do mestre, foi um dos 12 apóstolos, mas que não respeitava a presença do mestre. Chegou a trair ao mestre, beijou, mas um beijo tão falso, né? Um beijo traiçoeiro. E assim, nós temos que ter cuidado com essa palavra traição. Foi exatamente o que derrubou, destruiu e afetou completamente a vida de Judas o Iscariote. Mas antes de eu entrar com a mensagem, eu quero chamar aqui o Judas Iscariote nos dias de hoje. Então acompanhe comigo. Eu estava há 2 meses na empresa em que eu trabalhava. Era uma empresa grande e eu fiquei logo responsável pelas partes das finanças. Pagava a conta, recebia, liberava pagamentos de fornecedores. Eu conseguia controlar muito bem isso. Às vezes, não conseguia entender por que o patrão queria fazer doações de caridade, mas o dinheiro era dele. Eu até falava que era melhor pegar aquele dinheiro e investir mais na empresa. Mas ele não aceitava. Certa vez, eu acabei sendo surpreendido com uma ligação. Me perguntaram se eu estava a fim de ganhar um dinheiro extra. Eu, como sou um bom capitalista, não ia perder a oportunidade. Me ofereceram R$15.000 para eu só dizer onde estaria o carregamento da próxima entrega. Eu falei, mas eu descobri que aquele carregamento era a última entrega porque a empresa não estava bem. Depois do meu ato, eu vi que a empresa foi à ruína. Eu traí a empresa que eu trabalhava por conta de alguns reais. Tudo acabou. Eu perdi o emprego, fui processado e pago até hoje pela minha falha. Prazer. Eu sou Judas Iscariote nos dias de hoje. Então, de volta ao nosso programa, né? Vocês então acompanharam comigo o Judas Iscariote, como seria Judas Iscariote nos dias de hoje. E eu estou focando bastante sobre, né, a traição. Traição não é de Deus, traição é pecado. E isso qualquer área da nossa vida. Às vezes a pessoa ela é traída na própria mente, ela é traída com os seus próprios olhos, ela é traída com a sua própria linguagem. Então nós percebemos que Judas ele acabou ficando enredado com todos os seus pecados que tão de perto estava rodeando e realmente ali pagou o preço muito alto. Eu quero compartilhar uma mensagem de fé ao seu coração e mostrar aqui algumas coisas a vocês. Vamos lá então. Mateus capítulo 26, o versículo é o 20. Vai falar da última Páscoa e a última ceia do Senhor, a traição. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Está falando aqui de Jesus. Você percebe então que é como se Jesus fizesse questão de se assentar na mesa com os 12, para ali poder então instruir ou ouvir ou receber da parte de Judas o Iscariote, né, aquilo que conhecemos chamado arrependimento. Porque pela fala dele, né, haveria um lugar de misericórdia, como houve também para os ladrões, né, na cruz, para um deles. Porque um realmente não se arrependeu e não teve lugar de salvação para ele, mas o outro sim. Por quê? Porque houve lugar de arrependimento e quando existe esse lugar, eu acredito que aquela cadeira, vamos dizer assim, que Judas estava assentado, né? Jesus ali ministrando a última ceia, o pão, o cálice, contendo ali, né, o sangue do cordeiro. Vamos entender que aquele momento era o momento que Judas podia falar, mestre, eu preciso expor aqui algumas coisas e, né, falar toda a verdade.
porque o que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Se ele então tivesse aberto o coração dele para Jesus, que Jesus já sabia, ele era o traidor. Tanto é que Jesus vai falar mais adiante, nós vamos acompanhar aqui pela palavra, que ele diz, aquele que põe a mão, né? Ele vai dizer aqui, ó, no versículo 21, ele vai dizer assim, ó, 21 não, me perdoa, 23, ele vai dizer, o que põe comigo a mão no prato, esse é o que há de me trair. Ou seja, Jesus já sabia, porque Jesus ele é onipotente, onisciente, onipresente. A presença dele está em vários lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui nos estúdios pregando para você, a presença de Deus está aqui, mas está aí também na sua casa, na sua família, tá pertinho, está coladinho aí com você. Ou seja, se você realmente der lugar a essa palavra e se arrepender, confessar os seus pecados, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, Ele te ouvirá dos altos céus, perdoará os seus pecados e sarará as tuas feridas. Judas não fez nada disso. O que ele queria realmente era mergulhar no pecado. Já viu aquelas pessoas que já estão cobertas, né, pela lama e está se atolando cada vez mais? Foi assim com Judas. Ficou atolado, conhecendo o mestre e tudo que o mestre pudera fazer em prol da vida dele, perdeu essa oportunidade. No bloco anterior, eu comentava que ao tirar a sua vida, ele caiu num campo e ali ficou, exalando mau cheiro. Ninguém podia tocar. Olha que final trágico, olha que final terrível para esse homem. O homem que já não respeitava Jesus. Nos últimos evangelhos, né, vamos dizer assim, Judas está sempre no final. Não chamava Jesus de mestre, chamava de rabino. Então ali a gente vê, né, a desproporcionalidade. Era desproporcional o que ele recebia de Deus e o que ele não fazia para Deus. Não fazia. Era algo muito desproporcional. Um homem que recebeu ali uma missão, ele tinha ali um ministério, vamos dizer assim. Ele tinha ali um dom, ele tinha um talento. Ele era o tesoureiro de Jesus. Cuidava ali, né, da salva, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, da sacola. Por que traiu com 30 moedas de prata? Por que chegar a esse ponto? Queridos, eu não consigo entender porque uma pessoa faz isso. É a mesma coisa da mulher que pede uma família, Deus dá o marido, Deus dá os filhos e depois a mãe está matando o próprio filho, o próprio marido. A gente vê casos assim na televisão, da mãe que destrói toda a sua casa. E o que a Bíblia chama? Essa mulher tola. Porque quando ela tem sabedoria, ela edifica a casa dela, com a inteligência ela firma, mas com a falta de sabedoria, ela derruba com as próprias mãos. Tem gente derrubando a sua própria vida, sua própria casa, sua própria família, o seu próprio ministério. Lutou tanto para ter um chamado, para ter um ministério, para assumir uma igreja e está perdendo a bênção agora. Está perdendo a bênção. Meu querido, as coisas que vêm do alto, a gente precisa tratar como se fosse pérolas. É a coisa mais preciosa que existe. Quando Deus confia algo nas suas mãos, é para você então fazer a diferença ali. Ou seja, a Bíblia relata então aqui em Mateus 26, 21. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Jesus já sabia que seria o Judas. Jesus já sabe se você é um traidor. Pastora, está muito forte essa mensagem, está mesmo. Jesus já sabe se você é um traidor. Já sabe. Só que eu trago uma boa notícia. Se você se converter dos seus maus caminhos, costumes, hábitos, qualquer tipo de pecado, consciente, inconsciente, língua, obra, palavra, pensamento, Deus pode perdoar os seus pecados. Faça como Davi. Confessei-te os meus pecados, a minha maldade não encobri. Deixei então fluir a culpa, né? E o perdão, porque o perdão vai fluir. Então, se você confessar, Deus é fiel e justo para perdoar pecado. Essa é a palavra-chave de hoje. Confesse os teus pecados, deixe a traição e volte para Cristo, que Ele é o nosso Salvador e Senhor de tudo. E de nós também, de cada um de nós. Pode ter certeza disso, Ele vai te honrar e te abençoar para a glória dEle. Vou ficando por aqui. Meu forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.